Meu caro, você costuma ficar resmungando, reclamando das coisas, murmurando, às vezes de forma explícita ou às vezes interiormente? Por que essa murmuração acaba entrando na nossa vida e faz parte muitas vezes daquilo que se passa dentro de nós? Vamos falar um pouquinho sobre este caminho, também o que a palavra nos ensina sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria fazer um convite para vocês a pegarem a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Quero ler com você bem o comecinho desta palavra que diz assim: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus, e voltando-se, ele lhe disse: Se alguém vir a mim, se não se desapega do seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, até da sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar? Ou ainda, qual rei que vai sair para guerrear com outro e não senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar a condição de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Olha que coisa forte. Jesus fala aqui desse discipulado. É preciso renunciar. Renunciar a si. Renunciar para que possamos seguir a Jesus. Isso é interessante pensarmos, porque muitas coisas passam dentro de nós que precisamos renunciar para viver a palavra da qual o Senhor nos fala, viver esta palavra que é anunciada. Queria agora entrar no texto de São Paulo para vocês perceberem uma coisa. São Paulo começa dizendo assim na carta aos Filipenses 2, capítulo 2, do versículo 12 a 18. Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda agora na minha ausência. Esses homens obedeciam aquilo que São Paulo tinha dado na ausência de São Paulo também. Às vezes acontece assim, né? Aquele filho que obedece o pai quando ele está presente. Quando o pai não está presente, é uma festa, faz o que quer, faz o que bem entende. Quando nós somos aqui religiosos, todo mundo faz tudo certinho quando o coordenador está, quando o superior está, de repente ele vai embora, as coisas são um pouco diferentes. Ou você faz uma obediência quando você está sendo visto, mas quando você não está visto, você faz mais ou menos, ou faz de forma superficial. Você obedece nas aparências. Muitas vezes isso acontece porque há uma diferença aqui entre aquele que você está obedecendo. Quando eles percebem que não é a Paulo que eles desobedecem, que não é a Paulo que eles obedecem, mas é a Deus. Aí começa uma diferença, começa uma outra percepção. Só que para fazer isso, nós temos que renunciar ao nosso ponto de vista, porque nós temos aquele desejo de ser percebidos, de ser amados, de ser acolhidos. Então, acabamos às vezes levando as coisas muito mais pelo lado afetivo do que realmente pela essência das coisas. Quando você tem no seu trabalho uma pessoa que você gosta, você obedece ela com mais facilidade. Quando essa pessoa é agradável com você, a facilidade de você obedecer ela é muito maior. Mas quando você entende que aquilo não é somente uma obediência a uma pessoa, mas é para um projeto daquele trabalho, da qual você valoriza, você começa a ir além. Quando você entende que não é somente a voz do padre, e às vezes a gente faz o seguinte: se o padre é bom, se o padre é santo, eu obedeço. Mas se o padre tem os vacilos dele, talvez eu não queira obedecer mais. Talvez ele é grosseiro comigo e quer depois dar sermão. Mas eu obedeço o sermão dele, embora ele não tenha a capacidade de amar, porque não é a ele que eu obedeço. Quando ele me fala o sermão, é a Deus. E quando alguém do seu esposo, a sua família, a sua esposa, né, vamos dizer assim, o seu irmão,
o seu filho fala alguma coisa, você percebe que é uma verdade, não é simplesmente a ele que você obedece, mas aquela verdade que está ali escondida, que são de Deus. Mas se ele te magoou, mas se ele fez algo que você não concorda, ou desobedeceu você, talvez a sua obediência ou a tua resposta a ele seja diferente. E isso não pode acontecer, porque significa que estamos procurando a nós e não renunciamos para escolher a verdade. E continua São Paulo: trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor. Temor de não ter feito a vontade de Deus, de não abraçar aquilo que Ele está pedindo através de outras pessoas. E tremor, porque, meus caros, tem hora que a carne grita. Tem hora que você não quer. Tem hora que a pessoa fala uma palavra com você e, vamos ser sinceros, é difícil por causa que foi grosseiro com você. Mas você consegue ouvir atrás daquela grosseria, daquela falta de atenção, daquela indiferença a Deus. E ele começa dizendo assim ainda, continua: pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer, conforme os desígnios e benevolentes. Fazei tudo, sem reclamar ou murmurar. Fazei tudo. Por quê? Porque é Deus que realiza tudo. É Deus que está movendo todas as coisas, até as coisas atrapalhadas. Ele está me ensinando, Ele está me educando, Ele está falando algo para mim. E quando eu murmuro, no fundo eu não estou vendo a presença de Deus naqueles fatos. Não estou vendo naquela obediência Deus me falando. Eu não estou vendo naquele atrito, naquele conflito, a presença de Deus. Então eu começo a murmurar. Por isso que, no fundo, toda murmuração contra alguém é uma murmuração contra Deus. Porque nós não conseguimos ver a presença dele. E eu não quero dizer aqui que o outro está fazendo o correto, que está sendo santo, não. Ou que Deus resolveu enviar alguém para te atormentar, não. Estou dizendo o seguinte, que atrás do erro do outro existe uma graça de Deus. Por isso que os santos eliminaram da vida deles a murmuração. Quando percebiam com algum tipo de murmuração, logo se recolhiam, porque entendiam que precisavam perceber esta presença, porque é Deus que faz tudo em todos, em mim realiza o seu fazer. Então Ele vai aparecendo para que sejais livres de repreensão e de ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio dessa geração depravada e pervertida, na qual brilhais como astros no universo. Conservai com firmeza a palavra da vida. Olha, São Paulo dizendo aonde está a palavra de vida, a firmeza que nós temos, e aí nós vamos brilhar. No meio de toda a corrupção, de todos os erros, brilha a luz. Não porque nós temos luz, mas porque buscamos a luz dele, escondida em todos esses fatos. Então assim seremos livres, homens e mulheres de Deus. E aí ele continua: assim no dia do Cristo terei a glória de não ter corrido em vão, de não trabalhado inutilmente, nada tem inutilidade. E ainda que eu seja oferecido em libação no sacrifício que é sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo, porque vale a pena dar a vida assim. Você pense um pouquinho sobre isso e vale a pena realmente perder a vida. Vale a pena realmente colocar o amor aonde ele deve ser encontrado e amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus vos abençoe e vos acumule de graça. Não esqueça aí de deixar o seu comentário, também o seu like, para que a gente possa distribuir essa palavra cada vez mais. Um grande abraço, Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.